proposta da biblioteca, mas em boa verdade esta proposta é de José Silva. Portanto, José Silva é leitor da biblioteca e dirigiu-se à biblioteca fazendo, no fundo, esta proposta de apresentar aqui este ciclo de tertúlias em torno de autores ligados à cidade do Porto, figuras ilustres da cidade, que muitas vezes estão distantes do leitor comum. Ou seja, todos os conhecemos, porque dão nome às ruas, às praças, mas nem sempre a leitura das suas obras está próxima das pessoas, ou seja, do comum das pessoas. De forma que esta proposta do José Silva foi muito bem-vinda aqui à biblioteca. Também diga-se, em abono da verdade, que o José Silva fez estas tertúlias durante 3 ou 3 anos na Unicef e, portanto, é uma experiência nova esta deslocalização e, possivelmente, vai cativar novos públicos e novos leitores. A ideia é exatamente esta. Em relação ao, digamos, ao desenho da sessão, ela está prevista para começar com uma apresentação do autor, cada um dos autores feita pelo José Silva, em que se segue a leitura de excertos da obra do autor em destaque. E é para essa leitura que nós gostaríamos muito de vos convidar, ou seja, se alguns dos presentes quiser espontaneamente, porque gosta do autor, porque conhece a obra do autor, fazer uma leitura de um excerto da obra do autor, será excelente. E para isso nós abrimos enfim, essa possibilidade e fazemos mesmo inscrições para que, se houver várias pessoas a quererem ler, seja possível dar voz a todos. Não sei se ficam a pensar no assunto, e então depois desta apresentação feita pelo José Silva, voltamos a convidar-vos. Embora, enfim, pelo menos 2 de nós tínhamos preparado algumas dessas leituras, mas sempre na expectativa de que as nossas vozes pudessem também juntar as vossas. Vamos então ver e ficam a pensar no assunto. Nós temos algumas das obras do Leonardo Coimbra, algumas estão expostas nas vitrines, outras estão aqui, portanto, podemos começar. Exatamente. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Foi muito bom terem vindo. Estamos aqui hoje para lembrar Leonardo Coimbra, segundo os especialistas, o mais genuíno filósofo português. E eu começarei por dizer que o Leonardo Coimbra nasceu na Lixa, quem vai para Amarante, pela Estrada Nacional de Marquise, numa casa que hoje tem o seu nome, que está muito bem assinalada e também em muito bom estado de conservação. Pertence sempre à família, suponho até que foi sempre habitada. Vem de uma família, digamos, abastada. O pai dele era médico e também uma figura de relevo na terra, porque também tem o seu nome lá numa rua e numa praceta. E o Leonardo Coimbra é o segundo de 8 filhos, 8 irmãos, portanto. Ali na Lixa fez a escolinha, fez a primária, e depois veio fazer o liceu como aluno interno ao Colégio Nossa Senhora do Carmo, a Penafiel. É um edifício que fica no Largo da Ajuda, para quem conhece Penafiel, por trás da Igreja da Misericórdia, aquela igreja ao cimo daquela avenida à beira da Câmara, junto à Câmara. Um edifício bonito, assim com uma frontaria da nobreza, assim, em granito, e onde hoje está instalado o Museu Municipal de Penafiel. Podem ir lá. Ele estudou ali, fez ali como aluno interno o liceu, mas ele não gostou nada daquilo. Aquilo foi uma desgraça. Aquilo para ele não era colégio nenhum, era mais um presídio. Isto são palavras dele, era um presídio com toda uma disciplina que fazia chorar e uma pedagogia assustadora. Vejam lá a memória com que este homem ficou daqui. Feito o liceu, veio a fazer os preparatórios para a universidade, aqui no Liceu Central do Porto, que funcionava a essa altura
na Rua de São Bento da Vitória. E feitos preparatórios, tem ele 16 anos, entra no curso de Matemáticas e Filosóficas da Universidade de Coimbra, onde vai andar 4 anos. Quer dizer, quase vai fazer o curso, não é? Mas passado 4 anos, tem ele 20, meteu-se-lhe na cabeça que o que ele queria seguir era a carreira de oficial da Marinha. E deixou a universidade e foi para Lisboa. E entrou na Escola Naval em Lisboa, onde vai ter como instrutor o nosso conhecido, o nosso ilustre António Sérgio, que vão ser, para toda a vida, não é inimigos, não se trata de inimigos, mas vão ser adversários políticos e intelectuais e ferrenhos, que o António Sérgio não era brincadeira, não era um polemista arrasador. Não é? Em 1904, tem o Leonardo Coimbra, 21 anos, vai fazer o seu primeiro percurso, o seu primeiro longo percurso de instrução. Aquilo, a Escola Naval é militar, não é? Portanto, ele vai sair para o alto mar durante uns meses a fazer a instrução. E aquilo vai lhe correr muito mal. Ele não vai gostar nada daquilo, os enjoos permanentes, ele quase o matam. Ele quase morre daquilo e depois a angústia, né, de não poder fugir pelo navio fora e largar aquilo, ainda acaba a receita. E quando o navio aporta outra vez, passado uns meses, a Lisboa, e ele põe os pés em terra firme, nunca mais quis saber da Marinha. Acabou-se ali a carreira de oficial da Marinha. E vai então trocar a Marinha pelo Ministério Público. Vem aqui para o Porto, para a Academia Politécnica do Porto, que, como sabem, funcionava no edifício da Praça dos Milhões, Praça Gomes Teixeira, não sei se chama hoje. Eu faço sempre confusão com o Gomes Teixeira e o Teixeira Gomes, mas acho que é o Gomes Teixeira. Veio para ali preparar-se para professor e em 1909 vai então fazer os exames finais, entra na Faculdade de Letras de Lisboa, faz os exames, de onde sai professor de liceu. Antes, porém, em 1907, ele vai casar-se lá na terra dele. E eu queria deixar já isto. Em 1907 estamos em vésperas da implantação da República. E estes jovens intelectuais, o Leonardo Coimbra e outros, eram os entusiastas da República, não é? Eles já eram os anunciadores da República. E como sabemos, a República não era muito chegada à Igreja, não é? Não morriam de amor um pelo outro, não é? E o Leonardo Coimbra, também não, naturalmente, e vai casar apenas pelo civil, o que não devia ser fácil na altura. Ele vai casar-se, ele casa-se em 1907 com um familiar, com uma senhora que é prima direta do António Nobre. Como sabem, o pai do António Nobre é de Borba, Lixa, era mesmo vizinho dos Coimbras. A mãe do António Nobre é que era de São Mamé de Recezinhos. A casa dos Seixos, que o António Nobre tanto cantou, e onde o António Nobre passava longas temporadas, sobretudo agora no final da sua vida, já muito doente, não é? Aliás, o António Nobre morre aqui na Foz, ao amanhecer do dia 18 de março. Estava a tocar os sinos para a missa das 7, mas sai da casa do Seixo no dia anterior às 3h30, já muito doentinho, já vem ao colo dos criados, que eram na quinta, não é? Entra no comboio em Caíde, sai em São Bento e vai para Carreiros, na Foz, onde ao outro dia de madrugada. E a casa do Seixo está lá, e bem conservada. É um lar de idosos, penso eu, um bocadinho adiante de Casais Novos, em Penafiel. Casou-se em 1907 e vai ter um filho, que vai morrer com 4 anos. E isto vai perturbar, a morte de um filho perturba sempre muito, mas eu diria que o Leonardo Coimbra vai perturbá-lo para toda a vida. Até porque eles tinham muita dificuldade em conceber. Só vão ter um outro filho passado 10 anos. É um filho que vai também chamar-se Leonardo Coimbra, vai se tornar médico, foi aluno do Abel Salazar, e vai até, de certa maneira, tornar-se mais
mais conhecido que o próprio pai, de Leonardo Coimbra, porque ele vai criar os centros de recuperação infantil, que eu acho que isso hoje está distrito à Universidade do Porto. Criou um em Samamed, que ainda funciona, são pequenos hospitais, né? Um em Samamed, um na Senhora da Hora e outro em Gaia. Este Leonardo Coimbra médico vai chegar ao governo, mas não se vai dar muito lá com o governo, ele e o governo de Salazar, e vai morrer em Moçambique em 1970. O helicóptero, eu estava ao serviço do governo da nação, o helicóptero em que seguia caiu, parece que no Rio, enfim, e na altura eu era muito novo, mas eu recordo-me de ouvir dizer que não se sabia muito bem quem é que abateu o helicóptero, se foi a guerrilha moçambicana, se foi a gente de cá. Em 1909, ele faz, portanto, na Faculdade de Letras de Lisboa, faz professor e vem para o Porto para o Rodrigues de Freitas como professor. E em 1912 ele vai publicar o seu primeiro livro, O Criacionismo, Esboço para um Sistema Filosófico, que é a tese que ele apresenta à Faculdade de Letras de Lisboa, propondo-se para professor de filosofia. O que não vai acontecer porque ele vai desistir no decorrer dos exames por manifesta incompatibilidade com o júri. Isto não está publicado, mas, portanto, enfim, mas os especialistas, os leonardinos, e eu refiro-me aqui sobretudo ao Cónigo Ângelo Alves aqui do Porto, que é tido como a maior autoridade em Leonardo Coimbra, ele diz o seguinte: o criacionismo era um sistema filosófico genuíno, novo, absolutamente original. E aquilo era matéria, na altura, tão nova que o júri não estava preparado para avaliar aquilo. Isto por um lado. Por outro lado, o Leonardo Coimbra foi sempre assim uma personalidade frontal, não é? E isto cria impulsos. Muito direito, ele era muito direito, era assim, um lutador, um orador, de gestos largos. Isto cria impulsos, cria antipatias, cria, em alguns casos, inimizades. E estas duas coisas juntas iam levar o júri a chumbar o Leonardo Coimbra. E o Leonardo Coimbra, para evitar essa humilhação, não é, do chumbo, desistiu. Desistiu, pronto, ficou sem essa competência, não é, sem essa possibilidade de ensinar. Voltou para o seu lugar de professor no Rodrigues de Freitas. E aqui, no Porto, como professor do Rodrigues de Freitas, vai, juntamente com Jaime Cortesão, Jaime Cortesão, que sabem, é da zona de Coimbra, não é? Ansá, Cantanhede, e fez-se médico na faculdade em Lisboa, mas que nunca exerceu, veio logo para o Porto para ensinar História no Rodrigues de Freitas. O Leonardo Coimbra mais o Jaime Cortesão vão criar a revista literária A Nova Silva. E depois vão chamar outras pessoas e vão criar a Sociedade de Ensino Popular. Nós estamos mesmo em vésperas da implantação da República. Estes homens já professam estas medidas, não é? Da República. Bom, criar a Sociedade de Ensino Os Amigos do ABC. E depois, em 1911, já a seguir à implantação da República, chamando outros, como o Teixeira de Pascoais, o Álvaro Pinto, o António Carneiro, o Augusto Casimiro, sei lá, são muitos, né? E vão fundar a Renascença Portuguesa, que vai ter como órgão de comunicação a revista Águia, e vai funcionar na rua, vai ter a sua sede, na rua Mártires da Liberdade, 174, que é um bocadinho acima da papelaria académica do Nuno Canavês. É um prédio que está bem assinalado, é muito bonito. E isto, meus amigos e minhas amigas, a Renascença Portuguesa, a revista Águia, isto não foi brincadeira nenhuma. Isto foi, muito pelo contrário, foi muito sério. Isto deu um impulso extraordinário aqui na cidade do Porto, uma alegria intelectual, cultural, porque a Renascença Portuguesa e a revista reuniu um extraordinário grupo de homens de grande valor intelectual, todos eles empenhados na cultura, no ensino popular, e por isso mesmo eles vão também fundar, vão criar
as ditas universidades populares, onde eles ensinam, regem cursos, desdobram-se em palestras, em conferências. Tudo isto está publicado, é só uma questão de se procurar. Eu estou aqui, por exemplo, a lembrar-me das belíssimas palestras do Teixeira de Pascoais, que estão publicadas num livro da Assírio e Alvim, A Saudade do Saudosismo. Estes homens também faziam esta alegria, este movimento, procurando com isso colmatar ou preencher a lacuna, a falta aqui no Porto de uma faculdade de letras, que não havia. Fazia falta, estes homens sentiam essa falta, mas não havia. A Universidade de Coimbra tinha o peso que tinha, era muito ciosa, enfim, do seu poder e não largava nada. Até que em 1919 o Leonardo de Coimbra vai para Ministro da Instrução e vai aproveitar, enfim, o ensejo de ser Ministro, mas vai também aproveitar uma certa polémica, um litígio que havia entre a Universidade de Coimbra e o Governo Central, e vai criar aqui no Porto a Faculdade de Letras do Porto. Isto não foi pacífico. Claro que não foi a Universidade, tinha muito poder, tinha muito peso. O Leonardo de Coimbra também era um lutador, não largava nada. Isto dá uma polémica do tamanho do país, não é? E o Leonardo de Coimbra vai sofrer disso a amores para toda a vida. Até porque ele também não fez só isso. Ele vai para o governo e só está no governo 3 meses. Não é culpa dele. Nesta altura, a República, isto funcionava mal, não é? Aquilo era governo atrás de governo, não é? Ele vai é ministro 3 meses, cria a Faculdade de Letras e depois vem do governo e vai eleger a cadeira de Filosofia, para a qual até, como nós sabemos, nem está oficialmente autorizado, não está preparado, não tinha feito o exame. Mas ele faz mais, ele vai ser o diretor da Faculdade de Letras. Quer dizer, ele vai ao governo 3 meses, cria a Faculdade de Letras, vem do governo, torna-se diretor da Faculdade de Letras e dono da cadeira de Filosofia. Isto é uma violência e eles não lhe perdoaram. Não lhe perdoaram e a Faculdade de Letras nasce condenada. Só funcionou 9 anos. É criada em 1919 e é extinta em 1928. Ela continua a funcionar, acho que até 31. Os alunos que estavam lá foram até ao fim. Mas ela é extinta por decreto de 1928. No entanto, não demorou muito tempo para se dar conta de que o Leonardo de Coimbra fez muito bem em criar a Faculdade de Letras e em tornar-se professor de filosofia. Porque ele foi um grande professor de filosofia, foi um mestre à imagem, sei lá, do Sócrates de Atenas. Tal como o Sócrates andava lá pelas ruas de Atenas, também ele andava aqui para a cidade de Porto, no meio dos seus alunos. Os alunos, os seus discípulos iam esperar lá à porta da faculdade, ele vinha pela cidade, entrava para os cafés dentro, a falar muito alto, a sarapantava tudo, ninguém estava sossegado com ele. E vai deixar um grupo de seguidores extraordinário. O Santana Dionísio, o Adolfo Casares Monteiro, mas muitos de um valor intelectual extraordinário que criaram o movimento da filosofia portuguesa, que eu suponho que ainda hoje, enfim, não estou por dentro, suponho que ainda hoje estamos a ter essa influência. O Leonardo de Coimbra foi também deputado por 2 vezes, mas isso ele era pior do que estes. Enfim, estes estão lá sempre, hoje são bem remunerados. Os deputados estão lá. Eu acho que no tempo do Leonardo de Coimbra não eram remunerados, e ele poucas vezes lá foi até. E vai voltar a ser ministro em 1922, mas se em 1919 ele só foi ministro 3 meses, em 1922 só foi nem dois meses chegou a ser, e veio-se embora. Ele também não era propriamente um político, ele era mais um ator, um criador de cultura, um dinamizador cultural, escrevia por aí pelos jornais, e por isso ele vai também chegar a ser presidente da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto. E vai também ter condecorações, por exemplo, a Gra Cruz de Santiago. E vai fazer parte, ele vai pertencer à Academia de Ciências de Lisboa, que era assim o pico de prestígio que se para a pessoa. Como eu disse, o Leonardo de Coimbra casou
pelo civil apenas, mas ele vai ter uma conversão ao catolicismo. Em 1935, passado quase 30 anos do seu casamento, ele casou em 1907, no dia 23 de dezembro de 1935, ele vai casar-se pela Igreja. Vai casar na capela do Palacete das Pestanas, que é ao cimo da Rua do Almada, daquele edifício da esquina onde funcionou o governo civil. Por trás tem uma capela assim, original, não sei se é bonita, se não é, vale a pena ir lá ver, e há outra razão até para ir lá ver. A um e ao outro lado da porta, na frontaria desse rua, claro, até porque está sempre fechado, tem duas estátuas em granito. Uma representa o São José, outra o São Joaquim. São obras do Soares do Reis. Quem casa ao Leonardo de Coimbra é também uma figura muito bonita da igreja, que é o velho Padre Cruz. O Leonardo de Coimbra, a esta altura, viviam na rua Antercantal, um bocadinho antes, quem vem da Arca d'Água para lá, um bocadinho antes do cruzamento da Constituição. O edifício já não existe. O Leonardo de Coimbra casa-se ali no dia 23 de dezembro de 1935 e depois, portanto estamos em vésperas de Natal, não é? Pega na família e vão passar estas festas natalícias à lixa, à casa da família, em família. E estas festas natalícias, férias, não é? Pronto, lá fica. No dia do seu aniversário, ele nasceu em 30 de dezembro de 1883. Portanto, passados 52 anos, em 1935, por obrigações escolares, desloca-se de automóvel da Lixa ao Porto. E na descida de Baltar, entre Baltar e Gandra, vai ter um brutal despiste. O lugar está assinalado. Há lá uma memória, uma placa, mármore, com um pensamento, como escrito que é o pensamento dele, que é mais ou menos isto. Não é mais ou menos isto. O homem não é uma inutilidade no mundo feito, mas o obreiro do mundo a fazer. Está lá a assinalar o lugar onde ele teve um brutal despiste. É levado para o Hospital de Santo António, mas, passado 3 dias, no dia 2 de janeiro de 1936, morre. O seu funeral, um cortejo até ao cemitério da Lata, à Igreja da Lata, não é? Seguido por milhares de pessoas, segundo os jornais da altura, foi a maior manifestação de pesar que se viu até ali na cidade. No cemitério da Lata, à boca da sepultura, o elogio fúnebre foi proferido por um dos seus mais fiéis seguidores, o Santana Dionísio. Foi sepultado no cemitério da Lata e depois, passado aquele tempo que é estipulado, os seus restos mortais foram trasladados para a sua terra, para o cemitério da Lixa, onde, por sua própria vontade expressa, está sepultado em Campo Barraça. Muito obrigado. Estudantes e operários. 2 motivos psicológicos aproximam o estudante do operário. O estudante é irreverente e idealista, por isso facilmente acolhe todas as ideias generosas. É irreverente e revolucionário quando tem independência mental. O estudante conservador ou é por escravidão mental ou por vício de moralidade que leva a conceber a vida como um complexo de transigências e adaptações. E isto tem uma natural explicação. A evolução do homem vai-se fazendo à custa de ideias e palavras incompletamente assimiladas. O seu espírito vai-se movendo dentro de certas fórmulas
passivamente aceites. Quando um dia começa o trabalho original de pensamento, todas as fórmulas e ideias recebidas se discutem e uma febre de demolição se apossa do espírito rebelde e individualista. É a personalidade que aflora, reclamando o seu lugar na vida. Então o espírito percorre vertiginosamente a vida, indaga, observa e julga. E o mesmo motivo de originalidade e individualismo, que leva o jovem a procurar a integridade de todas as coisas e perder o respeito pelo preconceito, lança o espírito sobre o mundo, modelando-o, refazendo-o segundo os seus planos de beleza e justiça. Não há estado de espírito mais simplificador e simplista que esse porque passa toda a personalidade que, com certa originalidade e independência, se organiza. O espírito é então uma torrente de desejos e aspirações que, contornando tudo, a tudo dá a forma material e moral mais bela e harmónica. O mundo é refratado através dos desejos e sonhos de um espírito onipotente. É preciso, para a beleza, para a moral e para as utilidades sociais, que essa idealidade não seja hostilizada pelas brutalidades da vida. Não é o que hoje acontece, encarregando-se a escola de matar essa idealidade, mãe da bondade e da beleza. Porque é simples e idealista o espírito da mocidade. Facilmente ele acolhe as palavras de justiça e amor que o sofrimento clama. Falo da mocidade natural, não dessa mocidade derriada e sorna que povoa em esmagadora maioria as nossas escolas. O jovem respeita pouco os preconceitos sociais e ama muito a vida, por isso o seu coração se inclina para os esfomeados de pão e amor. Todo estudante não imbecilizado, não reduzido ao psittacismo absoluto, é um amigo dos que trabalham e sofrem. Basta orientar as inclinações espontâneas desses espíritos, formar associações de estudantes e operários onde se permutem sentimentos e ideias. Os estudantes irão levar aos operários os frutos da cultura humana. Os operários darão aos estudantes o exemplo da grandeza moral da sua humildade, fecundadora de todo o progresso. Uns ensinando o que os homens pensaram, outros ensinando o que os homens sofreram e sofrem, onde fazer de mãos dadas a religião nova do esforço, do sacrifício, da fraternidade. Procurem-se e abracem-se. Há muita ternura no coração dos homens e as dádivas do amor aumentam ainda essa bondade. A bondade não cansa, nem se esgota, cada vez se alarga em mais ínfimos abraços, sempre envolve a vida em mais fraternais carinhos. Chegou a hora sagrada de empunhar o chicote. Tudo tenho suportado aos inconscientes parlapatães desta mal-aventurada terra. A todas as intelectuais manifestações de suas burridades, tenho respondido com um silêncio que nem sequer envolvia desprezo, mas mágoa. E muita mágoa de um homem que sente e vive a fraternidade. De mim se tratava, e ilícito era que comigo ficasse o desprezo ou a mágoa de tanta malevolência e estupidez. Mas agora, à solta e desenfreada, é a besta que dormia ameaçando, ofendendo a própria dignidade humana. Vergonha desta terra o que se vem passando com o problema da restauração da pena de morte. Para trás, farsantes, para trás, loucos perigosos, mais perigosos que os mais assanhados criminosos que passam sem que falem em nome de doutrina ou de sociedade. Para trás,
falsos discípulos de Cristo, que deveis ter nas carnes infamadas as cicatrizes do chicote, que há 2000 anos e no tempo de Jerusalém vos arregoou as faces deslavadas. Para trás, turbamulta de anónimos, que da guarda e de Tondela, de Tábua e de Felgueiras, bem recebeis a ideia da pena de morte. Que é isto? Quem quer conspurcar a fisionomia da pátria, escravar o eterno escárnio, cortar suas emaciadas faces com satânicos e elevar de ignomínia? Ó, falsos sacerdotes de Cristo, que pretendeis infligir-lhes torturas, matá-los lentamente, dar-se-lhe um sofrimento moroso, lento, até à expiação. Não tendes consciência que vos grite o horror do que dizeis? A expiação. Nisto vai toda a vossa alma regressiva, irmã de Caim, pior que o de Judas, negando não só a doce e eterna figura de Jesus, mas até os mais consolidados progressos da simples justiça humana. Esplêndidos guias para as almas, empregando as últimas horas de um condenado que lhe confiassem à tortura lenta até à expiação. Meu Deus! E tu, doce Rabi da Galileia, cujas palavras eram bálsamos beijando as chagas dos leprosos e delas fazendo o perfume do lírio e a candura da açucena, hás de descer às mãos ímpias de tais homens a bênção do teu infinito amor? Que horror por esta terra de Portugal! A justiça prostituída em expiação. O anonimato opinando sobre a vida e a morte de um homem. Vergonha! Acudam as almas sãs, puras e honradas, os legítimos corações de Portugal. Pior que os crimes de outubro, pior que o crime do comboio descarrilado no Alentejo, pior que todas as loucuras e crimes dos indivíduos, pretende-se levar a pátria ao suicídio, regressando, no tempo e na alma, aos horrores de que se libertara já. Republicanos. O 19 de outubro foi a ponta do punhal envenenado que penetrou no coração da República. O que se pretende agora é carregar com toda a força da estupidez moral e intelectual do país no corpo desse punhal, para que ele penetre, enterrando toda a lâmina no coração dolorido da pátria. O regime que consentir o horrível regresso ao passado terá de morrer para que a pátria o renegue, tentando sobreviver de outro modo à eterna, invisível vergonha. O que se passa na treva? Não sei, mas só da treva da inteligência ou da alma pode vir esta onda de horror que nos vem assaltando. Grito porque já falei. Já reduzi à miséria do seu nada neste jornal e no Notícias a possível aparência de defesa dessa monstruosidade. Agora só me resta gritar e, de chicote em punho, dizer a todos os raivosos, loucos, maus ou traidores que não passarão de máscara por entre a multidão aflita. Não ireis aos espetáculos da morte, ao grande circo de Nero apaziguar o sadismo ancestral da vossa maldade. A pena de morte é uma revivescência de um passado de horrores. Há países, como há organismos, que conservam um rudimento desse órgão herdado. Não consentiremos que torneis a pôr as mãos no chão, que coleis à espinha dorsal o rabo do macaco. Não virá a Portugal esse carnaval trágico pela força da nossa palavra, do nosso braço, da nossa indignação, do nosso amor. Para trás. E vós, mães de Portugal, ensinai a vossos filhos o sagrado horror por aqueles que nesta terra de Portugal, de faces límpidas, quiseram de não erguer partíbulos, fazer das árvores do vosso amor o espantalho diabólico das forcas, quando ao vento da desgraça oscilassem de novo cadáveres envelhecendo. Peguem num cadáver, suspendam-no numa forca e em face dele perguntem então: quem há aí que aprove este horror? Este texto foi publicado na Tribuna, Diário Republicano da Manhã, Porto, 12 de março de 1922. Que nos dá o Leonardo Coimbra frontal, resoluto, homem que ou vai pela palavra ou vai à canelada, não é? Autópsia de um imbecil. Que é, o Leonardo Coimbra defendia o hábil sociólogo, ele nunca fala no nome do senhor, o hábil sociólogo, simplesmente
aqui o autor do livro dá-nos aqui o nome, que é o Alfredo Pimenta, um sociólogo que defendia na revista Voz Pública a pena de morte. E o Leonardo Coimbra conhecia isso numa outra revista, A Vida. Eu queria ser como não tenho conta dele. Devagar e com paciência, que o caso é aborrecido, mas necessário. Tenho o dever social de esfrangalhar um pargo perigoso e o dever pessoal de arrebentar um patife. Comecemos pelo fim. É patife o nosso sociólogo. Vamos ver. No primeiro número da revista Vida, escrevi um artigo a propósito da pena de morte, na Voz Pública, defendida pelo hábil sociólogo. O hábil sociólogo respondeu que não discutia, porque nada de proveitoso poderia sair da nossa discussão. Boa ou má, era uma atitude definida que lhe cumpria manter com decoro. Poucos dias passados, começa a esfaquear-me com equívocas insinuações pelas colunas de Voz Pública. Possuiu uma raiva louca, um rancor canino contra a minha exígua, mas tranquila e honesta personalidade literária. Nem um discurso, um artigo, uma conversa particular que não dirija ao meu nome o punhal venenoso do seu rancor e da sua mesquinhez. O sociólogo proclama a minha idiotice aos seus admiradores boquiabertos, assula-los e eles que partem raivosos a procurar nas canelas. Aqui fica o aviso: cuidado com os dedos. Nada sacia o seu orgulho de ridículo diabo. Faz aos editores lelos a proclamação da minha ignorância e da minha estupidez, e em reticências miseráveis baba peçonha de lacrau irritado. Com uma manifesta e incontestável falta de honestidade, trunca-me a prosa, cita com a medo, às escondidas, atira ao coice e finge ignorar o alvo. Eis o irritante lado pessoal que fui obrigado a aclarar e que vou resumir e concluir. Ataquei doutrinária, leal e decentemente o sociólogo. Respondeu-me canalhamente o fadista. Procurei aclarar ideias. Procurou anavalhar-me a seriedade e o caráter. Dirigi-me a um homem, encontrei um balão de vaidade e peçonha. Deixo-o com a prevenção seguinte. Quer uma discussão doutrinária, séria e leal, vamos a ela. Não quer. Então, nem mais uma facada. Quando não, abano-lhe as orelhas. Para terminarmos, uma cantiga muito emblemática do Zeca Afonso, que também nestes convívios servirá como mote e como incentivo para trazermos mais amigos a estas iniciativas. Isso. Portanto, isto é um apelo: traz outro amigo também para a próxima e enriquecemos mais as pessoas. Então, Zeca Afonso, para terminar. Ver coisas do autor só agora. Amigo, maior que o pensamento, por essa estrada, amigo, vai. Por essa estrada, amigo, vai.
fronteira